Olá, estamos de volta com mais uma aula pelo IMEC, Instituto Mendonça de Educação do Cariri. Eu sou o professor Eugênio e vou estar contigo com essa pauta, com essa grande aula, grande ferramenta de grande utilidade para você que vai atuar em sala de aula, você que vai ter um cotidiano em sala de aula com a criança, adolescente, na escola. E servirá muito como ferramenta útil e assim de grande importância para poder entender como funciona o comportamento humano, inclusive da criança, infanto-juvenil, adolescente. E com isso vai abrir seus horizontes, tornar você com um campo mais abrangente e observador, como também facilitar o seu dia a dia em sala de aula. A complexidade do comportamento humano, essa compreensão, esse estudo aprofundado acerca do comportamento da criança, da juventude, enfim, essa pauta de hoje que vamos abordar, vamos falar sobre isso. E assim tornar você um educador, professor, no curso de cuidador escolar, e assim deixar você com ferramentas básicas, porém de grande e suma importância para poder assim melhor lidar, trabalhar no dia a dia em sala de aula na escola. Pessoal, a pauta de hoje a disciplina é essa: deficiência física, intelectual e transtorno no psicológico da criança, na criança. Então, vamos hoje tratar de vários assuntos aqui, muito delicado, muito importante, porque você geralmente vai trabalhar em sala de aula e vai lidar muito com várias situações. Você vai lidar com uma clientela, geralmente uma clientela delicada, que vai exigir de você um conhecimento básico. E a sua compreensão acerca da psicologia, ela tem que ser atuante. É necessário que você tenha essa base da psicologia, de Freud, de Jung, enfim, essa psicologia que nós aprendemos no dia a dia, em sala de aula, até mesmo no ensino médio, nos cursos que fazemos, no curso de pedagogia, nos cursos de especialização, pós-graduação, como também no próprio curso acadêmico do curso de psicologia. Mas não é tão assim necessário que você seja um psicólogo para saber entender e lidar com tal situação, com o dia a dia, em sala de aula. Não necessariamente você precisa ser um psicólogo, uma psicóloga, mas é importante que você tenha essa base, porque nunca foi tão importante a participação da tua presença, da tua pessoa em sala de aula. Nunca foi tão importante, de grande proeza, a tua atuação em sala de aula. E o cuidador escolar, ele tem que ter justamente essa facilidade. Ele tem que ter justamente, não um jogo de cintura, mas essa facilidade, essa habilidade técnica, hábil, de ter uma sintonia, de ter uma visão mais profunda, ter um conhecimento mais abrangente e lidar com a criança, com o adolescente, com a juventude, enfim, com a tua clientela, com o aluno em sala de aula. E quando se fala em deficiência física, nós partimos para um mergulho mais profundo e entender o que passa na cabeça, na mentalidade comportamental da criança deficiente. A criança, o adolescente, o jovem, o aluno deficiente físico, ele é um aluno igual aos outros. Ele é um aluno comum igual aos outros. Apenas o que o coloca dentro de um patamar, de uma esfera de limitação física aqui. Vamos falar aqui no momento de início, a priori, da criança, o aluno que traz consigo a deficiência física. Essa deficiência física causada por algum episódio, acidente, ou que já seja algo genético, paralisia infantil, entre outros, essa deficiência física aonde tenta resumir ou debilitar ou resumir a criança,
essa criança, vai ter sempre que tirar mecanismo, usar de mecanismo, ferramentas para poder se sobressair e superar as suas deficiências ou a sua deficiência. E você, como educador, você como cuidador escolar, tem que estar atento ao entendimento, não da patologia, não da limitação física da criança, mas entender, compreender e saber lidar com o tratado com o assunto. Quando se fala de limitação física, até agora, limitação física, exige mais de você uma participação efetiva, técnica, de conhecimento, algo mais abrangente e ver o cuidado necessário para lidar em sala de aula com essa criança. A criança deficiente física, a criança com deficiência física, é uma criança não atada, não é aquela criança, não deve ser aquela criança resumida, não deve ser aquela criança limitada, mas uma criança, adolescente, um jovem capaz de superar as suas limitações e mergulhar na sua dimensão, da sua autossuficiência, superando seja qual for a crise, seja qual for a deficiência. E você, preste atenção, você é participante, coadjuvante nessa caminhada. Uma vez que você for apresentado, uma vez que você estiver em sala de aula, vai exigir de você, sim, certas habilidades. A criança que traz consigo deficiência física não é aquela criança coitada. Não deve ser vista como a criança coitada. Não deve ser visto como a criança tadinho. Não deve ser visto como a criança, não deve ser visto como um aluno que tem que facilitar tudo para ele. Não. Você tem que ser mediador. Repito, criar mecanismo de superação para que ele possa ter autoestima, força de vontade, ânimo, coragem e surtir dentro de si, refiro ao aluno, a criança, adolescente, o jovem, e criar nele capacidade, capaz de se superar. No caso, você tem que ser um dos estímulos, o aparelho motivador da educação, do aprendizado dessa criança. A criança com deficiência física, ela deve ser vista como alguém que, além das suas limitações, ela tem que enxergar, essa criança, que existe um mundo de possibilidades ao seu alcance. E que as possibilidades ao seu alcance dependem muito dela, desse aluno, dessa pessoa, e que as capacidades primárias que ele tem, que ela tem, são capazes de superar e chegar ao seu objetivo. Não impede. A criança que tem deficiência física tem que crescer com o entendimento que a sua habilidade intelecto pode sim superar as limitações físicas. Está me entendendo? Então você deve ser coadjuvante, participante no sucesso dessa criança, no sucesso desse aluno, dessa aluna. E quando se parte da deficiência física ou deficiência intelectual, aí sim, cognitivo, aí exige uma participação tua técnica, com ferramentas de caráter psicológico, pedagógico, psicopedagógico, argumentos, técnicas pedagógicas capaz de facilitar a criança no dia a dia. A deficiência intelectual limita a criança no seu aprendizado e o seu cognitivo ele é comprometido. Uma vez que a deficiência intelectual é comprometido junto com o aluno, uma vez que a sua deficiência intelectual limita o seu desenvolvimento de aprendizado, logo exigirá de você
dentro da complexidade da compreensão cognitiva, que a sua atuação junto a esse aluno seja prático, dinâmico, participativo e o que é melhor, técnico. Exige isso de você. Então, não que você vai atuar como psicopedagogo, até pode se for formado. Não que você vai atuar como psicóloga, psicólogo, até pode se você for esse profissional. Mas a tua participação em sala de aula, em facilitar, em coparticipar e motivar o aprendizado, o desenvolvimento cognitivo, a tua participação é prioritária nas tarefas, na locomoção, na psicolocomoção da criança, na psicolocomoção de habilidade da escrita. A deficiência intelectual que atrasa o adiantamento, atrasa o desenvolvimento da inteligência, faz com que realmente, de fato, a criança exija de você. É verdade. Faz com que exija de você que seja mais atuante. E isso é aí onde está o mais importante. As suas ferramentas, o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua técnica colocada em prática em sala de aula. Lembre-se, você não é a babá. Você não é o babá da criança. Você não é a babá, você não é o babá do aluno em sala de aula. Lembre-se, você não está ali para ser uma babá, você vai ser um cuidador escolar. Você vai ser o coparticipante, o atuante no auxílio, no desenvolvimento, no aprendizado da criança. Lembre-se, você não vai ser uma muleta. Você não é uma muleta, você não será uma muleta. Você não será uma cadeira de roda. Você será alguém coparticipante, incentivador, ajudar, auxiliar nas tarefas e no desenvolvimento, na locomoção, se for necessário. Essa é a tua participação. Este é o teu papel em sala de aula. A criança que tem a deficiência intelectual, ela será acompanhada tecnicamente pelo professor e mais o psicopedagogo ou, abre aspas, ao psicólogo, por um psicólogo. E a sua participação é uma participação de auxílio. Auxílio. Lembre-se, você não está lá para ser o pedagogo, psicopedagogo, psicólogo. Você está para auxiliar a criança. Como assim, professor? Olha só, se a criança tem deficiência intelectual, a parte técnica pedagógica, você vai apenas ajudar. Quem atua com essa técnica pedagógica, psicopedagógica, é a instituição, é a escola, é o professor, é o profissional daquela área. Você vai auxiliar como quem empurrar, é como quem vai, como quem não, você vai realmente incentivar e ser um auxílio com palavras, com as suas ações, com as suas técnicas. E quando se fala em deficiência física, deficiência intelectual, ainda traz consigo, em muitos casos, transtornos psicológicos. Os transtornos psicológicos, como a deficiência intelectual, que está acompanhado na dificuldade de ler, dificuldade de escrever, os transtornos que a criança traz, como autismo, TDAH, como outros transtornos no déficit de aprendizagem, os traumas que a criança pode trazer consigo, o medo, a insegurança. A criança que muitas vezes ela tem não somente um déficit de aprendizagem, mas o seu transtorno intelectual, transtorno psicológico que traz consigo,
dificulta a socialização em sala de aula, a dificuldade que a criança tem em socializar com os demais, de socializar com os colegas, de socializar na hora do recreio. E você, inclusive, vale salientar que o cuidador escolar é aquele cuidador também que dá um amparo de auxílio também na hora da recreação. Por isso, pessoal, é importante a participação também no momento da recreação. Porque os transtornos de ordem psicológica que a criança traz no seu comportamento, no seu lidar com os coleguinhas, com os colegas em sala de aula, de maneira visível, você verá que há necessidade sim da sua permanência, da sua participação no cotidiano dele em sala de aula. Você não é aquele que vai estar apenas monitorando, freando a criança ou delimitando. Você não é aquele profissional que vai ficar delimitando a criança, o aluno, a aluna. Não, você vai ser aquele pautado na sua ferramenta, onde vai auxiliar mediante um mecanismo pedagógico seu, fazer com que a criança tenha uma vida normal, com que aquele aluno seja alguém comum entre os outros, mesmo mediante as suas limitações físicas ou psicológicas. E ficar de olho, porque a escola, a instituição, o educador, tem por prática pedagógica preparar os demais colegas, levando-os a uma compreensão natural de um convívio socioeducacional. A escola como um todo passa a ser totalmente responsável por essa criança. Ou seja, quer dizer então que do vigilante da escola até a coordenação tem uma responsabilidade pedagógica, educacional dessa criança. A criança que traz consigo a deficiência física, intelectual de seus transtornos psicológicos, repito, não é uma criança diferenciada. Essa questão de que é uma criança especial. Não. É uma criança que tem que ser levada ao mundo, ao universo, a uma esfera não paralela, mas sim natural, na convivência com os demais e um aprendizado mediante um auxílio a um patamar de igualdade. Essa igualdade, uma vez chegando a essa compreensão, a esse nível, a criança vai desdobrar um aprendizado mais natural dentro do seu tempo. Lembre-se, a criança que traz consigo deficiência intelectual os transtornos psicológicos, essas crianças, elas têm o seu tempo. É óbvio, traz consigo o seu tempo de aprendizado pode ser um pouco mais lento, pode ser de igual para igual, como também de repente pode ser acelerado. A deficiência física não vai impedir que a criança tenha um aprendizado acelerado. O transtorno de ordem psicológica, sim, pode ser que haja um retardo, um desaceleramento no aprendizado, mas o seu cognitivo, a capacidade do seu intelecto de aprender de igual para igual e acompanhar dentro da sala de aula, há sim uma possibilidade, há sim esse universo de possibilidades para que a criança possa, em sala de aula, viver por igual. Ou seja,
vai exigir do teu olhar clínico, vai exigir da tua participação, uma vez que diagnosticado pelo profissional, acompanhado em sala de aula pelo professor, você terá com certeza evidência, visão, conhecimento claro, técnico dos laudos psicológicos ou psicopedagógicos, e assim compreender e entender focado onde exigirá a participação da tua pessoa. E a tua facilidade, uma vez focada nessa criança, nesse aluno em sala de aula, como que você poderá trabalhar isso, como que você poderá colher resultados satisfatórios. E isso vale salientar que isso é tudo natural. Pessoal, isso tudo é natural, sem forçar a barra. Lembre-se, eu repito, sem forçar a barra, respeitando limite e o tempo dessa criança. Repito, limite e tempo. Sempre eles terão o seu tempo e os seus limites e seus tempos. É interessante porque eu tenho observado em sala de aula, eu tenho observado em escolas o comportamento das crianças. E eu me lembro que essa participação dos auxiliar de sala, como chamam, muitas vezes, eles têm sido assim de grande importância. Não que o professor deva jogar uma responsabilidade sobre a sua pessoa, não, mas essa parceria do cuidador escolar e o professor, essa parceria tem dado certo. Essa parceria tem facilitado o aprendizado, o desenvolvimento, o cognitivo de muitas crianças, de muitos alunos. Você observa que se décadas atrás, muitas crianças tivessem ido para a sala de aula, estudado, tentado acompanhar de igual por igual, com o auxílio do professor, melhor, com a participação efetiva do professor e com o auxílio de cuidador escolar, muitos que vemos hoje aí, adultos, que parou no tempo, não estariam onde estão. Hoje a facilidade, entre aspas, a facilidade técnica, pedagógica, de levar o auxiliar de sala, de levar a criança, levar a adolescente, o jovem para a sala de aula com as suas limitações e colher dele atributos próprios dentro da sua limitação e da sua capacidade de aprendizado, nós hoje não teríamos tantas pessoas aí que engancham no tempo. Muitos adultos que engancham no tempo, enganchou, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, não conseguiu evoluir de ano em sala de aula. Hoje, nós temos total compreensão que essa recuperação de tempo, esse resgate da autoestima do aluno, da criança, é necessário e levá-lo a uma plataforma de igualdade e de despertar nele, nessa criança, uma visão, um conhecimento de que ele pode superar suas crises, suas limitações e ser um profissional, um advogado, um médico. Esses dias eu vi uma reportagem de uma médica se formando, esses dias no Brasil. Ela tem deficiência física e até para falar, mas é médica. Aí você pergunta, como que essa mulher se formou em medicina se ela é cadeirante e tem grande dificuldade de falar? Como que ela se formou? Graças à grande participação e compreensão dos seus professores e uma atuação
de grande suma importância. O cuidador escolar, o auxiliar em sala de aula. Essa profissional médica que se formou esses dias, ela é alguém, com certeza, alguém que teve e trouxe consigo até o tempo acadêmico de formação, alguém ao seu lado, auxiliando, não de maneira paralela, mas sim frequentemente no desenvolvimento da sua capacidade, do seu desempenho e aprendizado no mundo acadêmico. Então, você, auxiliar de sala, cuidador escolar, hoje vai ter um olhar clínico mais preciso, mais notório, mais delicado. Como que é desenvolvido a inteligência da criança, como que pode acontecer essa participação sua, e lembre-se, você será muito mais do que aquele auxiliar de sala, aquele cuidador escolar. Você será uma âncora. Olha, eu falei há pouco instante que você não será uma moleta, e sim, você será uma grande âncora para levar a criança, o aluno, até um patamar de desenvolvimento, inteligência, cognitivo, intelectual, enfim, de aprendizado. Então, desde já eu quero dar os parabéns a você que vem acompanhando essa aula, que vem adquirindo essa ferramenta. Vamos falar mais desse assunto mais na frente, outros tópicos. Entender que o psicológico, o sentimento dessa criança exige uma força a mais de autoestima. E esse impulsionador é você. Responsável para impulsionar, responsável para dar força para essa criança, tem que ser você. Tá bom? Pessoal, fica com essa parte, tá bom? Hoje o IMEC agradece a sua participação. Eu, professor Eugênio, fico contente com você, por você estar assistindo essa aula e participando de uma maneira direta. Por isso, não deixe de assistir as demais aulas. Esses videoaula que você aqui vem acompanhando, vem assistindo, vai servir muito de ferramenta, mecanismo para facilitar o seu desenvolvimento em sala de aula, tá bom? Os desafios são constantes, os desafios são desafiadores, os desafios estão aí, tá bom? Você vai ser um profissional, já é esse profissional atuante ou que vai atuar, e você verá claramente que além disso, da técnica psicopedagógica e sala de aula, vai exigir de você algo muito mais importante, que é da própria pessoa. Você deve ter isso com certeza. É o amor pela criança, o amor pela educação, o amor pela sala de aula. E isso tem que ser verdadeiro, real, para poder ter facilidade e conseguir assim colher bons frutos. Lembre-se, quanto mais você tiver ferramentas, quanto mais você entender e conhecer o universo da criança, comportamento, a mente humana, quanto mais você conseguir desempenhar em você mesmo esse aprendizado, esse interesse, mais você vai ter sucesso em sala de aula, tá bom? Eu te aconselho a não ficar apenas com estas aulas, mas fazer mais pesquisas, tá bem? Porque hoje é claro e visível, essas crianças em sala de aula. E o futuro da educação é inclusão, tá bom? Lembre-se, o futuro é esse. O futuro da compreensão da educação é inclusão. A inclusão, a participação das crianças com deficiência física,
intelectual, com os transtornos psicológicos, tá bem? Tem que ir para a sala de aula, conviver com os demais, porque são pessoas normais, tá bem? Amor pela profissão, pela vocação, tá bem? Desejo para você um bom aprendizado. Nos veremos na outra pauta, uma outra aula. Então, até a próxima. Até lá.